Já descobriu qual é a figura do estábulo? Por que Deus decidiu que seu filho nascesse num estábulo? Então nós já percorremos por essa trajetória nesses dias, falando sobre a promessa do Messias, um reino, como um rei governa, a sua rejeição, e agora nós estamos caminhando para a manjedoura e passamos pelo estábulo. Tudo que foi construído até aqui nos está remetendo para chegar no cume dessa mensagem e entendermos qual é o significado da manjedoura. Mas você já descobriu por que Deus decidiu nascer num estábulo? Então eu quero continuar essa jornada para que nós possamos entender essa tão grande representação e essa mensagem que Deus traz para nós e por que Ele escolheu um estábulo para que seu filho nascesse. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, mestre da palavra da CLCJ. Vamos lá? A leitura base vai ser a mesma que fizemos ontem, Lucas 2, 6 e 7, relatando ali o nascimento de Jesus e como ele chegou ao mundo através da cidade de Belém e do censo que a família de José foi obrigada a preencher lá em Belém, na sua cidade natal. Lucas 2, 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Bem, essa frustração das expectativas humanas sobre a questão de um rei sempre existiu. Os homens sempre esperam os padrões humanos. Desde a antiguidade, os homens querem alguém que resolva os seus problemas. O ser humano não olha para si mesmo, mas ele busca no outro, ele busca nas instituições, nos sistemas políticos, nos governos, uma solução para as suas mazelas, para os seus problemas. Lembra-se, foi assim com Saul. O povo não queria um governo divino, mas queria um governo humano. Tanto é que eles insistem com Samuel: nós queremos um rei como as outras nações também têm. E aqui na época de Jesus não difere em nada dessa situação. Os homens estão à procura de reis, de governos, de um Messias que liberte esse povo do sofrimento que eles se encontram. Mas porque o homem só olha para as coisas deste mundo, ele está procurando um libertador forte, um governante capaz de reorganizar a vida dele, de dar uma tranquilidade para a vida dele. Mas o homem não entende, o homem deste mundo, o homem carnal, natural, ele não consegue entender que a solução para os nossos problemas está no reino de Deus, no reino espiritual. Quando tudo que acontece na terra está sendo refletido aquilo que está acontecendo no céu. E o ser humano, pela sua desobediência, ele sofre as consequências dos seus atos. Então, por que, Alan, um estábulo? O que Deus queria comunicar para a humanidade através do nascimento do seu filho num estábulo? O estábulo representa a condição do homem sem Deus. Então, o texto, a ideia que Deus coloca aqui, que parece ser uma ideia simplesmente simples: coitadinho, pobrezinho, nasceu num estábulo. O estábulo não foi por acidente, mas foi uma forma de Deus comunicar ao objetivo pelo qual o seu filho viria, e qual seria o lugar da sua habitação e qual seria o seu propósito. O estábulo tem a figura de um lugar impróprio. O lugar não foi feito para uma habitação humana, muito menos para uma criança parir. Nós hoje, quando você vai ver o nascimento do seu filho, você procura o melhor hospital. E mesmo no melhor hospital você ainda tem medo de uma contaminação. Imagina você fazer com que seu filho nascesse num lugar sujo, como um estábulo. Um estábulo não é para homens, para pessoas. Ele existe para animais. E isso Deus está mostrando o seguinte, que o estábulo está apontando para a nossa condição depois da queda, para o ser humano caído, fora do propósito humano. Lembra-se que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A semelhança do homem é um homem consciente, racional.
um homem que tem o Espírito de Deus, que tem um entendimento diferente dos animais. Então Deus sujeita o seu filho, leva o seu filho a um lugar que tem essa representação de lugar impróprio. Animais têm a figura de seres irracionais, seres sem moral, sem discernimento espiritual. Eles reagem por instinto. Eles não escolhem valores, eles respondem a estímulos. Se eles estão com fome, eles vão lá e comem. Se eles estão com sede, eles vão lá e bebem. Mas eles não têm o intelecto, não têm a mente de Deus, não têm a sensibilidade espiritual. Eles vivem por instinto, eles vivem na ausência da razão espiritual. Assim é o ser humano desse século. E o instinto governa esse homem. O homem é regido por instintos animais. Assim também o homem sem Cristo é governado pela carne. Ele vive para satisfazer os seus desejos imediatos. Ele não quer saber do amanhã. Ele não quer saber das consequências. Então, o que deveria ser espiritual é substituído pelo carnal. Em 1 Coríntios 2,14, a palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, você vê hoje, nos dias de hoje, os homens cometendo atos atrozes, atos terríveis. E você fala, como que a pessoa pode? Pois é, o ser humano de hoje age de forma animal, de forma instintiva, sem consciência. O que mais que nós vemos no estábulo? O estábulo é um lugar onde os animais eles não entram no banheiro, eles não se assentam num vaso para fazer suas necessidades, eles não se limpam, né? Os animais, o gado, ele defeca em qualquer lugar, um lugar mal cheiroso, onde tem fezes e esterco. Isso aponta para a contaminação espiritual do homem. O ambiente do estábulo é marcado por essa sujeira, por esse mau cheiro, né? Não que não seja natural, mas não é um lugar próprio para homens, para pessoas. Você não dorme num estábulo, porque fede. E isso mostra a contaminação e a condição espiritual humana. O homem atual, o homem do pecado, ele cheira mal diante de Deus. Os seus atos, as suas obras contaminam a santidade de Deus. Elas exalam corrupção, afrontam a santidade divina. Então o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Veja, todos esses atos estão apontando para atitudes que os homens cometem, que cheiram mal, que espalham a maldade por todos os lugares, porque o mau cheiro ele não fica contido num só lugar, né? Você tem um lugar mal cheiroso, aquilo exala e vai se espalhando. Assim também são os homens de hoje, que se assentam à roda dos escarnecedores, que falam mal dos outros, que proferem palavras blasfemas contra Deus, né? Então a concupiscência é esse solo do estábulo, é essa figura do estábulo, onde a concupiscência, ou seja, os desejos da carne desenfreados, eles afrontam contra tudo que Deus dá como mandamentos nas Escrituras. Então, o que governa este estábulo, né? 1 João 2, 16, 17 fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos desenfreados, sem controle, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja, o homem do estábulo, o estábulo representa o ser humano. E foi neste lugar que Deus veio trazer a sua luz, num lugar de trevas, um lugar tenebroso. Então, essas forças pecaminosas é que sustentam esse estábulo, ou seja, a humanidade caída. E Cristo vem justamente para habitar não num templo feito por mãos de homens, mas ele vem para habitar no gênero humano, na humanidade caída. É a mesma palavra que ele diz para
Zaqueu, né? Ele diz: hoje verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele veio para habitar no homem que havia se perdido, né? Porque o Filho do Homem veio para salvar aquilo que havia se perdido. Então agora nós estamos fazendo uma troca, né? O rei todo pomposo, o qual eu descrevi no dia 2, onde nós falamos sobre como se veste um rei, como que é a postura de um rei, agora mostra que Deus tem um plano completamente diferente, que ele não vem em glória, em poder e honra, mas ele vem como humilde, e isso se reflete nos seus panos, na ausência de vestes reais. Então vamos lá. O palácio agora mudou de figura, não é mais um lugar, uma estrutura, né? Então, essa ideia do homem, do rei poderoso, cai por terra, porque o Senhor vem em humildade. Cristo não vem para ocupar estruturas de glória humana. Sua mensagem sempre foi o reino de Deus. E ele faz isso de maneira humilde. Ele desce ao lugar mais baixo da terra, como nós já lemos ontem, né? Quem é aquele que subiu, senão o que desceu às partes mais baixas da terra? Que partes mais baixas? Ao gênero humano caído. E aí, a sequência do versículo diz: e envolveu em panos. Veja, agora não tem mais vestes reais, não tem mais glória e beleza humana. Ele veio humilde, e esse detalhe, os panos carregam uma mensagem poderosíssima. Os reis humanos são conhecidos pela sua pompa, pelo seu linho fino, pelos seus ouros, pelos seus carros que eles trafegam nas cidades, pela sua glória. Mas os panos de Jesus falam da simplicidade, da sua humildade, do despojamento com que ele se despojou. Eles mostram a humildade de Deus. Quando ele vem até você, ele busca o teu coração, busca o ser humano, ele busca em humildade. Ele se esvaziou. Como diz Filipenses 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era o próprio Deus. Ele existia como o próprio Deus, mas ele não julgou usurpar ser igual a Deus. Isso significa o quê? Que ele se sujeitou à condição humana. Ele se sujeitou a ser igual a você, um semelhante seu, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele deixou de lado por um momento o seu poder divino, assumindo uma forma de escravo, de servo, tornando-se semelhança dos homens. E reconhecido em figura humana, ou seja, em carne, Deus veio em carne, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, ele foi submisso, obediente a quem? A sua própria vontade, a vontade do Pai, porque o nosso Deus não são os três deuses. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa figura, nossa imagem e semelhança. Assim como nós não nos dividimos, Deus e o Pai, Jesus e o Pai e o Espírito Santo não se dividem. Então, ali Jesus é a imagem, né, do Deus invisível. Então, ele está ali representando a nossa figura humana, mas veio de forma humilde e em panos. E esses panos de Maria refletem o esvaziamento com que ele se esvaziou de toda a sua glória. Isso é maravilhoso. Então, aquele que vestiu os céus, que fez os céus e a terra, agora se veste de panos e não de ornamentos reais. E a palavra de Deus diz, confirma isso em Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus nunca se ensoberbeceu. Ele não veio com pompa, com aparência de poder, mas ele veio em fraqueza, em humildade. E esses panos falam disso. Então eu quero concluir esse dia, essa palavra poderosa sobre a tua vida,
aguardando ansiosamente o dia de amanhã para nós falarmos qual é a representação da manjedoura. Então eu quero concluir com essa reflexão, que você possa entender que o seu Deus veio para habitar em você. Ele veio para trazer luz ao que estava em trevas, para corrigir aquilo que estava em concupiscência e em pecado, que são as nossas atitudes humanas, o nosso caráter humano, para habitar em nós. E Ele nos chama em humildade, em igualdade, em semelhança da nossa fraqueza. Ele veio em fraqueza para nos trazer ao arrependimento genuíno e verdadeiro, para que nós possamos transformar esse estábulo num lugar que seja agradável e que possa receber a Deus e o seu Filho. Então, essa descida aconteceu com um propósito. Deus não veio apenas visitar o homem, Ele quer habitar em nós. Ele quer viver em nós, dentro de nós. Nós somos a habitação de Deus. Por isso, Lucas 19 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, essa passagem é o que Jesus fala lá para Zaqueu. Ele logo em seguida, quando Zaqueu se arrepende, ele diz: agora verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Então ele foi lá se assentar com o pecador, esperando que ele se arrependesse. Assim Deus também veio pela manjedoura, a figura do ser humano caído, para que você possa se arrepender e se voltar para Ele. Então aqui nós selamos esse sentido, a razão pela qual o Senhor desceu a um lugar mais baixo da terra, representando a nossa queda e a nossa necessidade de salvação. Então o reino de Deus, o seu trono, a sua habitação, não é um trono feito de pedras, não é por isso Jesus diz: derruba esse templo, eu construirei ele em 3 dias. Ele estava falando do templo do seu corpo, veja. Então o palácio de Deus não é um palácio de pedra, mas é um palácio humano. Embora essa revelação não esteja completa, ela está chegando ao seu fim e ela comunica muito poderosamente aos nossos corações porque que nós precisamos do arrependimento verdadeiro para nos achegarmos até Deus e transformarmos essa manjedoura num lugar aceitável. Então continue comigo nessa jornada, que amanhã nós iremos falar sobre o significado da manjedoura. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado por esse dia, por essa jornada que o Senhor nos tem dirigido, nos tem levado a caminhar, uma jornada poderosa, onde o Senhor nos tem revelado tantos sinais, tantas figuras que o Senhor deixou por meio do seu Filho e do seu Evangelho. Eu quero que essa palavra, essa figura da manjedoura possa refletir nos corações verdadeiramente um sinal de arrependimento no coração dos homens, para que verdadeiramente nós enxerguemos o nosso pecado e a nossa necessidade de recebermos o Senhor no nosso ser humano caído e distante do Senhor. Eu abençoo todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo. Amém.